Olá, aqui é o professor Nelson, sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 170 do Enem 2018, prova azul. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cabeiras. Está aqui o ponto A na representação da roda gigante. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, como está indicado aqui pela flecha, contrário aos ponteiros do relógio, em torno do ponto O. O que significa? O ponto O é fixo e OA rotaciona o ponto A, que vai descrevendo aqui ângulos em relação à posição inicial de OA. O que é isso? Para quem tem algum conhecimento de trigonometria, isso se assemelha a um ciclo trigonométrico. Vamos continuar. Seja um T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à posição inicial de OA, como diz aqui. E F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Então, o t aqui é o valor do ângulo, que é descrito aqui. A circunferência já foi até dividida em 12 partes iguais. Você teria, então, o ângulo com extremidade em A, 0 graus, depois 30, 60, 90 graus no primeiro quadrante, 120, 150, 180, completando aqui 270 graus, até completar uma volta, 360 graus ou 2π radianos. Aqui ele fala, então, que esta função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Se é altura, outra dica, a altura do ponto A é a projeção dessa extremidade no eixo vertical, no chamado eixo dos senos, é o eixo das ordenadas. Então, a altura, que é projeção no eixo dos senos, faz a projeção aqui, isso é outra dica, é a função seno. Então, nós temos aqui a descrição da função seno. Vamos continuar com o enunciado. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aparece aqui, então, o gráfico, que é o gráfico do seno, porque aqui no primeiro quadrante de 0 a π sobre 2, a função é crescente. Isto acontece com a função seno. O cosseno de 0 a π sobre 2 é decrescente. Vamos à resolução. Se você gostar da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Vamos à resolução. Nós sabemos que esse gráfico aqui é o gráfico da função seno. A função do primeiro quadrante, quando ela cresce, note bem que de 0 até 90 graus, a função seno cresce. É só observar aqui, ó, nós temos o seno de 0 graus, é 0. Seno de 30 graus, a projeção aqui no eixo vertical, vai dar meio. De 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que dá 0,8. Então, a função cresce até mais 1 aqui para a função seno. Esta é a variação da função seno, de menos 1 até mais 1. Mas aí alguém pergunta, mas professor, como que aqui está 88 e aqui 168? Vamos analisar. Note bem aqui a alternativa A. Na alternativa A, para este ponto aqui, qual que é o valor do t? O valor do t eu leio no eixo horizontal, que é o eixo dos ângulos t. Aqui o t é igual a 0, correto? Se você calcular o seno de 0 graus, seno de 0 graus é 0. Ao substituir na função, seno de 0 graus é 0. 0 que multiplica 80 é 0. 0 mais 88, a imagem vai dar 88. Então, a imagem do t igual a 0 graus é 88. É este ponto aqui que eu leio no eixo vertical, é a ordenada. Agora, vamos pegar o máximo da função. O ponto máximo, nós observamos aqui a função sobe, 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 depois volta a decrescer. Né? Este ponto máximo aqui acontece na abscissa
π sobre 2 é quando o ângulo T é π sobre 2 ou 90 graus. Quanto vale o seno de 90 graus? Vale 1. Vamos substituir na alternativa A. Seno de 90 graus é 1. Aqui você coloca o número 1, 80, que multiplica 1 é 80. Com mais 88 dá 168. De fato, o máximo da função é 168. E depois decresce até 3π sobre 2 e depois volta a crescer. Ou seja, este gráfico aqui é o tradicional gráfico do seno, é a senoide. Vamos ver agora o ponto 3π sobre 2. Este ponto aqui, 3π sobre 2, que é igual a 270 graus. Vamos calcular o seno de 270 graus, que é este ponto aqui. Seno de 270 graus é menos 1. Substituindo aqui, seno de 270, que é menos 1, 80, que multiplica menos 1, dá menos 80. Menos 80 com mais 88 dá 8. Ou seja, a imagem do 3π sobre 2 aqui é igual a 8. Este aqui é o valor mínimo da função. Então, note bem que esta variação do 88 até o 8 aqui é 80. Assim como a variação do 88 até o 168 também é igual a 80. Ou seja, aqui nós temos a função que satisfaz essa curva aqui. Só é apenas a alternativa A é que satisfaz, é a única que tem só seno. A resposta correta, portanto, é a alternativa A. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.